A gente vê por todos os tempos que a comunicabilidade dos espíritos estão presentes. E Jesus colocou isso muito facilmente, até mesmo quando ele ficou no deserto 7 dias. Estou dando alguns exemplos. O que aconteceu com Jesus naqueles 7 dias? Apesar da sua autoridade, foi tentado por espíritos malfazejos ou por organizações de espíritos malfazejos, porque ali havia legiões de espíritos do mal querendo perturbá-lo, oferecendo tudo de que o mundo terráqueo poderia lhe dar em termos de ostentação, riqueza, orgias e assim sucessivamente, né? Até tentando ele a fazer algo miraculoso naquele momento. Ele entrega-se a Deus, né? De uma forma amplamente, veja, da qual aqueles espíritos assim o abandonam e ele segue a sua trajetória, né? De evangelizar, doutrinar, ensinar a nós que lá estávamos, aqui estamos nos dias de hoje, como espíritos que somos. Passou por traições, onde ele já sabia que iria acontecer, né? Porque também, pela sua capacidade, tinha consciência da sua trajetória e já previa o futuro. Foi crucificado, conversou com Deus e, no momento derradeiro, diz: Pai, perdoai-os, porque ainda não sabem o que fazem, ou porque nós não conseguimos, até então, compreender a lei do amor, ou a lei de Deus. Então, veja, né, como que o Espírito que está presente a doutrina. Passou-se esse momento, veio a igreja, nada contra a igreja, por favor, só estou contando o processo da história, ok? Veio a igreja, onde ali se organizou administrações com cargos hierárquicos, onde vem um padre, um bispo, um cardeal, um papa. É igual está nos dias de hoje, não se mudou muito, eu acho que mudou-se muito o contexto de prática, de discernimento e de respeito ao próximo. Mas na época, veja, né, o contexto de poder estava presente. Daí eu posso dizer a vocês, será que não tinha influência espiritual naqueles que assumiram com pouca moral? Por que eu digo isso? Porque para se reunirem e decidirem de que a igreja era suprema, decidirem de que a plebe não poderia ter acesso aos ensinamentos bíblicos do cristianismo. Veja, então as dificuldades eram muito grandes. E aqueles que tinham a mediunidade, da qual acabava por se despontar, o que acontecia? Eram caçados como hereges, queimados em praça pública. Se reunissem escondidos em porões para exercitar uma assembleia religiosa que não condizia com aquilo da qual se determinava, eram caçados, queimados em praça pública.
onde teve aqui a junção da igreja e da corte, que na época tinha sua predominância. Quantos morreram? Quantos foram influenciados? Quanto atrasamos o processo evolutivo que Jesus trouxe e que muito poucos compreenderam, muitos poucos puseram em prática. Então, veja, a influência esteve sempre presente e a comunicabilidade dos espíritos muito mais. Mas Jesus havia dito de que posteriormente a ele veria o Espírito Verdade. Se nós buscarmos na história, nós vamos ver a fala de Jesus. Quem compreendeu o Espírito Verdade, iríamos imaginar, né, de que com a chegada da terceira revelação, daí vem o contexto do Espiritismo, né? Esses irmãos espirituais iriam trazer tantos ensinamentos para nós, porque veio Moisés como obrigação, veio Jesus com outra obrigação, e Jesus foi bem claro que ele não veio para mudar, para transformar as leis.